E eu passo a palavra, primeiramente, para o Fernando. Vou elogiar ele, que ele adora elogios. É o meu mentor na área da tributação, embora minha especialidade seja desigualdade de gênero. Tenho estudado tributação sobre a influência de Fernando e é um prazer compartilhar a mesa com ele e ouvi-lo falar. Não vou agradecer as rasgações de seda. Obrigado. Eu resolvi fazer um pouco uma apresentação de como eu comecei, como é um curso, depois a gente vai ter o curso da POF, como eu entrei nessa história da POF, aí o Rodolfo vai estar parte da história e outras pessoas também. A primeira vez que eu vi a POF foi... E aí é importante, eu acho que é interessante dizer os contextos que a gente vivia. Eu entrei na fundação, no IPEA, vindo da Fundação de Economia e Estatística, em 98. Governo Fernando Henrique, passagem do primeiro para o segundo governo Fernando Henrique, nós vivíamos também uma crise, e uma das coisas que o Fernando Henrique botou na pauta era a desoneração da cesta básica. Só que o Fernando Henrique, diferentemente de outros governantes, propunha desoneração para os governadores, né? Sempre que pagava as contas, ele é mais esperto do que outros que propuseram a desoneração. Depois a desoneração da cesta aconteceu muito tempo depois com a Dilma, mas aí no PIS/COFINS. Mas o Fernando Henrique propôs para os governadores desonerarem, porque também ele estava com um problema fiscal grande. E aí me convidaram para fazer parte do time que ia fazer algumas estimativas de um impacto distributivo dessa desoneração, porque usualmente você vende políticas públicas sempre para o caráter de justiça, né? Você sempre tem que ter um argumento de justiça muito grande para você conseguir fazer valer junto à população e convencê-la. Vocês veem isso em todas as reformas que se propõem, que a despeito de ter toda uma agenda econômica, o macro ligado a ela, a questão de você ter argumentos redistributivos é muito importante para você vender a medida. Você vê em todas as reformas que são propostas. Então a gente foi estimar os impactos distributivos de uma potencial desoneração da cesta básica do ICMS. O caminho era mexer na pesquisa de orçamentos familiares, porque é o único lugar que a gente poderia, em cima do consumo das famílias, estimar a tributação indireta. Pouca gente tinha feito isso, já tinha algumas tentativas de fazer isso, e a gente foi, e dado a medida do governo, a gente teve apoio do CONFAS. Foi a primeira vez que eu conheci o CIPOAL, que são as legislações estaduais em termos de ICMS, porque a guerra fiscal estava no seu auge. Mas foi muito interessante conhecer também os auditores fiscais pela primeira vez, que é outro universo, e ter o dado desses dados. E a gente fez um trabalho no IPEA, uma nota técnica, depois surgiu um texto para discussão, e até acho que publicamos alguma coisa nessa área na revista econômica, quando estava na revista da AMPEC, quando estava aqui no Instituto de Economia, sua secretaria. De fato, a gente fez umas estimativas. É interessante que o que aconteceria com a desigualdade se eu tirasse o tributo, o ICMS, ou diminuísse o ICMS do arroz, do feijão e de outros produtos mais. Quando a gente fez isso para texto para discussão, um grande professor, um grande pesquisador da área fiscal, Ricardo Varsano, que ainda é atuante, deu uma paulada no nosso texto tremenda, porque a gente pegava a renda antes com a tributação indireta e somávamos a renda das pessoas, os tributos indiretos que iam deixar de acontecer. Ele falou: meu amigo, quando você desonerar ou isentar, não vai acontecer nada com a renda nominal das pessoas. Não some esses valores da renda das pessoas. O que vai acontecer vai ser uma mudança dos preços. Os preços dos alimentos vão ficar mais baratos e o poder de compra dos mais pobres vai ser aumentado. Ainda como a gente, de vez em quando, mesmo fazendo estática comparada, a gente tem que tomar determinados cuidados. Aí fizemos o índice de preços para os pobres, para ver quanto que a renda real dos pobres, dos médios e dos ricos iam subir. É interessante que esse tipo de medida, vou fazer uns idas e vindas, de isentar os alimentos, ficou muito em voga, de fazer alíquotas seletivas para produtos de primeira necessidade. Coisa que hoje, na discussão sobre reforma tributária, morreu. Ninguém mais acredita que é interessante fazer política redistributiva vis-à-vis alíquotas seletivas em alimentos ou em medicamentos ou em outros produtos de primeira necessidade. Acha-se melhor, para fazer políticas redistributivas pelo campo fiscal, a tributação direta sobre a renda das pessoas e o patrimônio.
Vamos fazer um IVA o mais simples que seja, para justamente não ter todos os problemas de eficiência econômica quando você começa a fazer milhões de alíquotas, fazer créditos tributários e fazer muita política dentro do próprio IVA, porque ele vai afetar muito os preços relativos e isso vai ser muito negativo. Ou seja, eu comecei com uma medida que eu defendia e hoje eu acho absurda, inclusive. Em termos gerais, lógico que os pobres são beneficiados, porque os produtos, se tiver uma translação bem grande, vai ter uma diminuição dos preços do que eles mais consomem, a renda real deles vai subir. Mas, na verdade, você está abrindo mais mão de recursos dos ricos, porque os ricos têm um consumo, um gasto alimentar maior, com produtos também vão ser isentos, então o montante que você deixa de arrecadar é mais concentrado no rico. Então, na verdade, você está abrindo mão de recursos fiscais, aliviando em termos absolutos, mais os ricos. Depois disso, como a gente tomou o gosto de mexer na pesquisa de orçamentos familiares, o Salvador Werneck Viana, colega do IPE, estava fazendo dissertação à época de mestrado, e a gente fez uma estimativa da carga tributária direta e indireta. Ainda mexendo no meio microdado, começando a mexer com os microdados para fazer isso, como a gente tinha feito toda a tributação indireta, a gente utilizou e ajudamos muito, saiu o trabalho nosso, a dissertação dele foi feita toda em bases de 95, 96, e foi aí que eu tomei mais conhecimento da POF. Aí eu vim para a Unicamp fazer doutorado, meu projeto de tese era sobre concentração econômica na agricultura, usando microdados do censo, mas aí o Marcos Lisboa e sua equipe no Ministério da Fazenda, acho que o professor Rodolfo vai lembrar, lançou um documento falando muito de um tema quente à época, por isso que o contexto é sempre importante, que é uma ideia de que as políticas sociais são muito mal focalizadas, que a gente tinha que ter mais target nela. E eu comecei a mexer com a POF e fiz algumas brincadeiras, mostrando que algumas coisas, ok, tem um problema de focalização, e outras não. Eu sempre uso o exemplo do seguro-desemprego. Isso é uma coisa que eu fui aprendendo quando a gente vai trabalhando com distribuição de renda. O seguro-desemprego, se você for ver, ele beneficia quem está no meio da distribuição para cima. E aí, se você for ver o resultado, o resultado final da concessão do imposto, do seguro-desemprego, ele não é focalizado. Ele é um dinheiro que você não está dando para pobre. Mas tem duas observações aí. A primeira, que é mais importante, é que não é o problema que o seguro-desemprego é mal focalizado, o problema é que o emprego formal está mal focalizado, né? Como o emprego formal está no meio para cima da distribuição, a maior parte das pessoas, evidentemente que o seguro-desemprego vai estar ligado a isso. E o outro é que a gente tem uma mania, e isso é geral, à esquerda e à direita, de avaliar o primeiro real dado. Né? Não vê que quando você dá um benefício você muda a posição na distribuição das pessoas. Então não adianta, como se faz, a pobreza sem previdência e a pobreza com previdência. Isso não existe, é uma virtualidade louca. O que interessa é o último real que tu dá na previdência social, se ele concentra ou não desconcentra. Você numa hora ou outra vai terminar com a previdência. As pessoas não trabalham com essa ideia do marginal, do impacto marginal na distribuição, da concessão de um benefício ou da incidência de um tributo. Por isso que combina com o que o professor vai apresentar, porque isso que importa, são as curvas de concentração. E então aí eu escrevi um documento, na época era a revista da UF, ainda é econômica, eu escrevi um texto pequeno, o Rodolfo falou, não, manda para a Célia Queixanés, que era editora, e falou, faça a tese sobre isso. E aí eu entrei nisso. Então eu tenho muito a agradecer, porque aí eu sentei na pesquisa de 2002, 2003 e resolvi fazer toda a política fiscal que à época estava ao meu alcance. O quê? O que acontece com as transferências na distribuição, o que acontece com a tributação direta e o que acontece com a tributação indireta. E aí tem o outro aprendizado que eu tive da dissertação, e que é uma das contribuições ao professor Rodolfo, que é os problemas de decomposição, de como você avalia isso. No caso, como você vê a progressividade de um benefício de um tributo. Toda a literatura sobre progressividade é baseada em tributo, e tributo, queiramos ou não, ele vai incidir sobre a capacidade contributiva das pessoas. Então, quando você tributa alguém, você não tem efeitos de reordenamento na distribuição. Então, esse efeito de mudança da posição que as pessoas têm são muito marginais. Então, se eu falar alguma coisa errada, professor, depois o senhor me corrige. Todos os efeitos distributivos estão na concentração, em como ele incide.
porque você não muda ninguém de posição. Então é muito indiferente você ver o efeito do primeiro real que você dá ou do efeito médio do último real que você dá. Quando você vai para os benefícios, aí a porca torce o rabo, esse é o termo, né? Quem fez os índices de progressividade é um professor muito importante, chama Cacuani, que fez um índice que chama Índice de Progressividade Cacuani. Quando a gente vai para os benefícios, aí não. Aí o professor Rodolfo, antes da concessão dos benefícios, tem renda zero, e depois da concessão dos benefícios, ele vai para o 98 percentil. É mais ou menos isso, né, professor? Eu posso dar um exemplo didático. Eu posso dar um exemplo didático. Existe uma discussão sobre como é que é esse salário, por exemplo, de juízes, só para pegar uma categoria. Eu podia pegar professor universitário também, mas enfim, ficamos com os juízes. Os juízes ganham muito bem, e de acordo com a lei da Previdência antiga, né, que já foi modificada e estão querendo modificar outra vez, tá? Eles passavam na aposentadoria a ganhar o último salário. Esse salário é alguma coisa... tem um limite, né, que é 33 mil, mas ainda tem os extras, etc. Mas enfim, é um negócio alto. Aí, será que a aposentadoria dos juízes é alguma coisa regressiva, contribui para a desigualdade, ou é progressiva? E aí teve gente que fez o seguinte experimento: eu vou tirar a aposentadoria dos juízes. Aí a desigualdade aumentou. Ah, tá, então é porque a aposentadoria do juiz contribui para diminuir a desigualdade, porque se eu tirar ela, a desigualdade fica maior. Mas peraí, ninguém está querendo tirar a aposentadoria do juiz. Eles vão ficar uns pobres coitados miseráveis, tá? E aí eles ficam com renda zero se eles não tiverem outra fonte. Daí aumenta a desigualdade. O que eu quero discutir é se as aposentadorias altas devem ser diminuídas ou não. Como disse ele perfeitamente, é o efeito marginal que me interessa. Curioso, o economista está tão acostumado, pelo menos dentro da economia neoclássica, a trabalhar com os efeitos marginais, mas na hora de discutir efeito de uma parcela da renda sobre a desigualdade, faz esse tipo de confusão. Não é possível. Obrigado, professor. Mas é isso mesmo. Mas a melhor consideração sobre marginal é do Bernard Shaw, num livro chamado Socialismo para Milionários, que ele diz isso: um milionário na época, para ter algum benefício maior, algum prazer maior, é inalcançável, e o pobre qualquer coisa se diverte. As pessoas esquecem dessa coisa básica quando fazem a questão distributiva. Todo mundo, enquanto o Banco Mundial escreve coisas dizendo que que o seguro-desemprego está no meio, como eu disse, vamos avaliar de outra forma, da mesma forma fazem outros colegas nossos que também querem dizer, constroem caricaturas como a do juiz aqui, do professor. Continuando aqui, aí depois que... Não vou analisar os resultados de 2002, 2003, porque eu tive a oportunidade de depois ampliar minha pesquisa e fazer para a pesquisa de orçamentos familiares de 2008 e 2009. E ter pelo menos um cotejamento entre dois períodos em que a desigualdade caiu muito, em que houve uma melhoria bastante expressiva no geral. E aí que eu digo, a pesquisa da gente é sempre ouvir alunos que orientam, os professores, ouvir colegas de pesquisa da gente, a gente sempre lança a mão de coisas que outros fizeram. Então, eu tive a sorte de, na época, o pessoal do IPE está fazendo alguns multiplicadores, construindo matriz de contabilidade social para fazer multiplicadores do gasto em saúde e em educação. Então, eles tinham dados educacionais associados à distribuição. O dado educacional é simples, o INEP produz um dado sobre o investimento por aluno, por série, ano, e ele disponibiliza, se você fizer os pedidos, por estados. Aí a POF tem lá, você vê como que é a alocação do orçamento de saúde, acreditando que o INEP faz um bom trabalho, o que eu acredito ainda, né? Desculpa a observação, mas você pode estimar. Na saúde é mais complicado fazer essas estimativas. A PNAD nos dava a chance de fazer isso e a gente fez um exercício de associação com a POF. E com isso eu consegui construir um cenário de qual o impacto distributivo da política fiscal, e sempre reforçando que os dados estilizados que você apresenta naquelas etapas de renda significam pouco, porque o importante é ver os coeficientes de concentração e as contribuições marginais. E aí eu poderia enumerar alguns resultados importantes entre 2003 e 2009. Primeiro,
existe uma parcela, a Previdência Social, que depois posso até falar da reforma um pouco, mas a Previdência é um lugar muita heterogeneidade, mas em especial o regime geral da Previdência e regime próprio de Previdência. O regime próprio é regressivo, que são os regimes dos funcionários públicos, e os regimes gerais é um pouquinho progressivo, mas se eu for só para o regime geral de salário mínimo, ele vai ser progressivo. O que aconteceu entre 2003 e 2009? Com a política de valorização do salário mínimo, de fato, o regime geral aproveitou esta contribuição marginal progressiva que ele tem para ter aumentos de progressividade do regime geral. Mas a gente teve uma mudança também nos regimes próprios, em parte por causa das medidas que o Fernando Henrique fez, não o Fernando Henrique, que o Lula fez em 2003, que foi a emenda constitucional 41 e 47. O que ela faz? Ela faz com que as pessoas atrasem sua aposentadoria ou percebam aposentadorias de menor valor, vis-à-vis o que a lei permitia. Com isso, a parcela, o coeficiente de concentração continua elevado, mas você consegue diminuir a parcela que esta renda tem. Porque o efeito distributivo entra em consideração o peso que essa renda tem. Por isso que o Bolsa Família, a despeito de ter uma alocação maravilhosa, chegar aos pobres, o efeito distributivo dele é reduzido em função do tamanho que ele é. Então, as parcelas que você está analisando de benefícios ou de tributo vai defender muito do tamanho dele e de qual é a incidência ou a prevalência, no caso do gasto, que ele tem. Sempre. E isso é o resultado da contribuição marginal. Ela vai te dar esse número, que é um número pequeno, mas que te dá a medida exata do que pode vir a acontecer. Então, de fato, a diminuição do regime próprio como porcentagem da renda e não a redução do seu coeficiente de concentração teve efeitos distributivos também. O BPC não tem o efeito distributivo que teria, mas ele é importante, e o Bolsa Família é bem redistributivo, mas pelo seu tamanho não tanto. No caso da tributação direta, que foi um campo que eu continuei investigando mais afinco, porque o Rodrigo Oraí também fez umas contas boas aí, foi que a gente tinha um imposto de renda que tem uma progressividade, segundo a POF, relativamente boa, mas ele é muito pequeno. Então, ainda que ele seja progressivo, ele tem um efeito redistributivo diminuído pelo tamanho dele. Ou seja, a gente teria que aumentar o peso da tributação do imposto de renda. Aí tem algumas coisas que nos chamam a atenção e que são preocupantes, como o IPTU ser neutro, o IPVA ser neutro. São coisas que a gente pode perceber como tem algum problema na tributação patrimonial no Brasil e alguns bloqueios. Aí a gente poderia discutir essa questão das alíquotas máximas que tem do ICMS, da dificuldade do IPTU ser progressivo constitucionalmente, as dificuldades jurídicas, é um tema pouco analisado, mas como o legislativo e o jurídico pensam a política fiscal. Eu secundei um trabalho do professor Rodolfo sobre sacrifício equitativo, que tinha uma das análises disso, que nosso legislativo legisla com uma aversão à desigualdade muito pequena, se levar em conta o sacrifício equitativo, como é a nossa tributação. Então, isso é um campo de pesquisa que eu acho que existe, como que você tem bloqueios a políticas redistributivas no campo da tributação. O ITR é uma vergonha nacional, mas está melhorando agora, mas é uma vergonha. Aí esses foram os resultados. Aí surgiu, e aí eu vou contar um pouco de história também, contei hoje no curso, essa ideia de juntar registros administrativos do imposto de renda com as pesquisas domiciliares. Eu fiz isso com um aluno orientando meu, e aí a gente tenta resolver os problemas de subestimação de renda. Aí volto a coisas que o professor Rodolfo fazia nos anos 70, quando os dados todos eram publicados de forma agregada. Porque agora você tem um dado da Receita que é agregado, que você quer esparramar, e um dado de pesquisas domiciliares que você quer agregar. Né? E aí ele escreveu coisas quando a gente só tinha dados agregados, né? E as metodologias se conversam, a dita interpolação de Pareto que as pessoas fazem entre os dados da Receita e os dados da pesquisa. A pesquisa e o conhecimento, ele volta, né? A gente, de vez em quando, instrumentos que a gente tinha não mais usando, agora estamos utilizando. E nos últimos trabalhos que eu fiz é tentar, com essa associação entre pesquisas domiciliares e registros administrativos, levantar alguns benefícios que estão escondidos e que a população de classe média, ou como bem diz o professor Rodolfo, os relativamente ricos, se beneficiam, entre os quais as deduções para a saúde no imposto de renda, as deduções de educação no imposto de renda, a duplicidade do limite de isenção do imposto de renda para quem é aposentado
e a isenção integral de quem tem doenças crônicas, assim como a isenção de indenizações trabalhistas. Como quem paga imposto de renda está nos 20% mais ricos da população, todos esses benefícios fiscais são regressivos, ponto. O que a gente pode discutir é porque existem, se é um caminho para você não pressionar a escola pública, porque a dedução do imposto da educação na saúde nasceu nos anos 70 na universalização do ensino fundamental, então era um pacto fiscal com as classes médias, ou seja, essa escola pública vai ser ampliada, mas você vai ter esse benefício fiscal no setor privado. Então, começar a examinar esses benefícios que estão um pouco escondidos, ok? Esse é um pouco a história, e hoje estamos nessa, e eu poderia falar de duas coisas que estão em voga, que é a reforma previdenciária e a reforma tributária. Eu vou aproveitar. Quanto tempo eu tenho, Luana? Falou 20 minutos. Então, não vou falar, para eu respeitar os amigos. Mas a única coisa, na reforma previdenciária, algumas coisas. Eu não me preocupo com os funcionários públicos a despeito de ser um, porque a gente tem a corporação é forte, né? Eu acho que nós temos que ter idade mínima para nós, idade mínima para todo mundo. Os efeitos redistributivos não vão ser de imediato, é uma coisa que a gente pode ver pelo meu exemplo de 2003, 2009, que demoram, então não caio nessa balela que do outro dia vai estar tudo mais desigual, se tivermos... É muito ruim você ter períodos de carência muito elevados, períodos de contribuição elevados, acima de 15 anos no regime, na aposentadoria por idade. As pessoas, aí tem gente que fala... mas tem um incentivo a pessoa não contribuir porque tem o BPC. Ninguém tem carteira assinada só pensando na aposentadoria, mas pensando na gravidez, no acidente de trabalho, na doença, na morte, até na prisão, né? Porque ninguém está livre de cometer um crime com um vizinho que toca alguma coisa que você não gosta, perdeu a cabeça, vai lá e mata. Mas você é um contribuinte da Previdência, sua família tem que estar protegida. Eu penso assim, pelo menos, porque aquilo também tem um caráter de seguro. Então não acreditem nas balelas de auxílio-reclusão. Mas, então eu acho que não tem isso. Eu acho que a gente tem que preservar alguns subsídios cruzados importantes na aposentadoria por idade. O BPC é importante ter ele aos 65, porque ele não vai levar a uma menor contribuição, no meu modo de ver. A Previdência Rural, eu acho que o governo sabiamente associou ela ao MEI, porque eles falaram que agora todo mundo vai pagar 50 pila, que é assegurado do campo, os mesmos 50 do MEI dos camelôs. Mas o MEI não está nos camelôs. Quer ver como não está? Vou fazer a mesma brincadeira aqui no curso. Quem tem MEI aqui? Quem tem microempreendedor individual? Levanta o braço. Quem é camelô? Então é isso, né? É verdade que o N é pequeno, né? Está vendo o professor mesmo nisso? Mas é verdade. O problema dos regimes simplificados, o meio simples e também, em alguma medida, os segurados especiais do campo, é como você gestiona uma regra e parâmetros para isso, né? Como você deixa que uma política de simplificação e de facilitação tributária e de mesmo de desoneração tributária cheguem a quem precisa. Isso é certo, claro, que nem o Simples nem o MEI estão conseguindo atingir isso. Eu acho que a Previdência Rural, sim, mas não podemos esquecer que ela também desonera o agronegócio e a agroindústria do campo, porque você fica com um trabalho assegurado e a não contribuição dos 2,5% sobre produção agrícola das agroindústrias está até no Supremo. Então, na verdade, a gente teria que discutir de forma mais aprofundada como beneficiar o trabalhador familiar do campo e da cidade. E isso é uma coisa a se discutir. Eu acho que não ser contribuinte pode não ser a saída, mas como monitorar e como gestionar isso. Mas eu acho que o grande problema da reforma da Previdência é que mesmo que o que eles estão propondo, ok, é isso, é mais sustentável, atuarialmente melhor, tem até efeitos de justiça, não existe você ajustar um sistema de repartição que é o adequado para um país de renda média e vender um de capitalização. Então o problema da reforma da Previdência, o problema 1, o problema 2, o problema 3, o problema 4, o problema 5 é a capitalização. Não tem cabimento a gente gerar um regime num país
como é o nosso mercado de trabalho, como é a vida laboral das pessoas, que sejam poupanças individuais. A gente tem que preservar o sentimento de solidariedade e de seguro social. E, para isso, aposentadorias de tempo de contribuição têm que atingir a idade de 65, não temos mais tempo de contribuição, todo mundo aposentado numa idade, isso é o correto, e cuidar no regime, na transição do regime geral. Nós não podemos deixar que o regime geral se torne um regime de um salário mínimo, que é o que vai acontecer se você fizer transições tão duras como o que está acontecendo já, ou você tem sempre um teto de contribuição que está baixando em termos reais. Então, a gente vai levar a um regime de um salário mínimo. Se é bom, se é ruim, eu não sei, mas eu acho que não precisa, não é necessário, a gente pode ter um seguro social maior. O que me preocupa é que quando a gente discute a reforma da Previdência, a gente não discute a reforma tributária junto. Por quê? Porque se você for pegar, vou usar o exemplo do professor Rodolfo ou de outro aposentado, a professora Ângela está aqui, que é um prazer estar aqui, não vou usar o exemplo dela, mas hoje a pessoa se aposenta, quem é mais antigo, e ganha mais depois que se aposentou, porque passa a contribuir menos no imposto de renda, ou não? Passa a ter um benefício da ordem de 8% quem tem a aposentadoria de 27 paus. Porque quando você está aqui, você recebia e pagava sobre 1.900. Agora você passa a pagar no marginal sobre 3.900. Isso custa 5 bilhões por ano. Mas por que a gente tem um benefício tributário para os aposentados e para os pensionistas? Porque, em alguma medida, a experiência internacional também tem isso. Os aposentados em todos os lugares do mundo têm benefícios fiscais quando se aposentam. Por quê? Porque eles têm uma talagada na aposentadoria deles. Eles vêm com uma vida laboral ganhando 100, quando se aposentam pelas regras, quem está num nível de superior de renda passa 80, porque é a média do período laboral, porque tem uma transição dependendo do tempo de contribuição. Aí, para essa apertada não ser grande, você dá um benefício fiscal via imposto de renda. No Brasil, diferentemente, você tem benefícios muito fluidos para nós, funcionários públicos, na hora do recebimento. Eu ainda estou na integralidade. E, ao mesmo tempo, logo que você se aposenta, antes de se aposentar, já tem um abono de permanência, né? Você já ganha um troquinho, né? 5 anos antes. Depois que você se aposenta, esse troquinho vira um outro troquinho, que é troquinho, calma lá, né? Se você for fazer as contas, é em torno de R$ 105 por mês para todos os aposentados acima de 65 anos. 105 não é nada para quem ganha 32 mil, né? Mas para quem ganha 1.000 é uma grana. Então poderia distribuir para todo mundo que está no BPC esse mesmo benefício fiscal. No caso das doenças crônicas, a isenção significa um benefício médio de R$ 1.300. E se você for ver, todo mundo que tem um benefício da doença crônica não despendeu muitos recursos para o seu tratamento de saúde, porque quando o bicho pega, ou é o SUS ou é o próprio plano, o out of pocket, que é isso, porque a ideia da doença crônica é você dar um benefício tributário para ele não entrar no que se chama um gasto catastrófico. Mas isso não acontece. Então, eu acho que a gente deveria pensar a reforma da Previdência junto com a reforma tributária, porque, como eu disse, parte dos benefícios fiscais que você tem às contribuições previdenciárias para financiar o Sistema Geral de Previdência estão ligados ao Simples, ao MEI e a outras medidas. Somando todos esses recursos, doenças crônicas, aposentados, MEI e Simples, dão em torno de 100 bilhões por ano. 100 bilhões para isenções, para benefícios fiscais sobre contribuições previdenciárias, né? Ou sobre beneficiários da Previdência Social. Então, por isso que eu digo, eu acho que a reforma tem essa ideia da idade mínima, de você ter regras de transição mais duras e contribuições um pouco mais elevadas para o funcionalismo. Não vejo problema. A regra de transição do funcionalismo é muito pesada, mas é aí que está, a corporação é muito forte. Mas a gente não associar isso com reforma tributária é muito ruim e, ao mesmo tempo, tomar-se o cuidado de não jogar, e eu não estou falando dessa reforma, mas eu estou falando até da ausência da gente discutir o tema, de a gente também lembrar que nosso sistema previdenciário é um sistema que atende a 95% dos domicílios com idosos no Brasil. Então, se a gente vai jogar água suja, cuidado para não jogar o bebê junto. E dentro dessa água suja, se é para jogar, é jogar toda. E aí jogar os benefícios tributários também fora. Verdade que aí um professor me alertou o seguinte: cuidado com esses teus ataques
ataques à classe média, porque se tudo isso for feito, os restaurantes de Barão Geraldo todos fecham no outro dia. Então a gente também tem que tomar muito cuidado com esses trabalhos de estática comparada e não ver os efeitos dinâmicos. Também não vou começar a ferrar todos os patos amarelos de cara, porque tem efeitos econômicos muito ruins em alguma medida. Muito obrigado, era isso. Agradeço. Eu, quando fui convidado, eu não sabia bem o que era, qual era o meu papel, né? Eu entendi mais que a coisa era para falar da POF, tá? Eu não prestei muita atenção na história dos direitos humanos, tá? Eu achei mais que era para falar da POF e da distribuição de renda. Como o Geiger acabou de falar, eu lembro que, se ele agradeceu ao meu papel de orientador, eu aprendi muita coisa de trabalhar com a POF, foi com ele. Porque a POF é uma pesquisa... a minha tendência é comparar, por exemplo, com a PNAD, com censos, tá? A PNAD, que é o que eu mais trabalhei, realmente eu me considero mais especialista em PNAD. Quando eu fui trabalhar com a POF, mas porque, nossa, que complicação! Nos microdados da PNAD, cada variável é uma coluna num arquivo de dados. Na POF tem tantas variáveis que não dava para, não sei, pelo menos o IBGE julgou que não dava para fazer isso. Então, se você quer uma variável, tem o código da variável e depois tem o valor dela. Mas a maravilha da POF é que eu posso saber o consumo de couve-flor dos brasileiros. Quanto eles gastam com couve-flor, ou com couve, ou enfim, qualquer coisa, consumo de produtos alimentícios, tá? É um detalhamento que não tem em nenhuma outra pesquisa. Bom, e daí para trabalhar com esses microdados, existe uma arte de catar essas variáveis, saber catar, e foi o Geiger que me transferiu parte. Aliás, tinha um tal de Bernardo na jogada ainda, né? Ainda tem. Tá vendo? Preciso ler. Bom, mas enfim, isso é uma primeira observação. Uma segunda observação que eu não queria deixar de fazer. O Orair mencionou a mudança do ambiente até político, ou do controle que o governo tem sobre as vidas da gente, graças à computação. Eu sou suficientemente velho para ter vivido isso. Eu me lembro que quando eu fiz o primeiro ano da universidade, eu fiz conta tinha que fazer conta numa máquina. A máquina fazia barulho, era elétrica, não era eletrônica. Quando eu estava terminando o curso universitário, em 1965, comecei a usar as primeiras máquinas eletrônicas. Quando eu fiz mestrado, em 1967, eu usei o computador da USP. A USP tinha um computador. Hoje não dá para contar quantos computadores tem na USP. E o computador que tem na minha sala tem uma capacidade muitíssimo maior que o computador da USP em 1967. Eu cheguei a acompanhar também o negócio de imposto de renda, por exemplo. Tá? É incrível como hoje é possível fiscalizar o imposto de renda de maneira muito melhor do que era 50 anos atrás, quando o computador praticamente não existia. Tá? Então, a tributação já foi aperfeiçoada e pode ser aperfeiçoada muito mais graças a isso. O Geiger já chamou atenção para... Eu concordo totalmente. Tá? Falar em reforma da Previdência isoladamente, é melhor falar em tudo. Agora, eu fiquei muito satisfeito em ver que ele falou que a reforma da Previdência pode ser feita assim ou assado. Mas ele não se... Como é que é? Uma posição que existe, que eu acho que é absurda, é dizer, nós somos contra a reforma da Previdência. Eu acho um absurdo chegar e dizer, não, pode continuar gastando tudo que está gastando e gastar ainda mais. Não dá, tem limites. O problema da Previdência pode ser, se você acha que está pagando muito pouco para pobre, tá bom, então aumento dos pobres. Mas de algum outro lugar tem que tirar. De duas, uma. Ou tira de mais imposto, aumenta o imposto de renda, por exemplo. Sim, pode ser uma boa ideia. Mas é coisa que tem que ser discutida.
Mas dizer deixa do jeito que está me parece um absurdo. Existem muitas propostas, ao longo da história teve várias propostas. Eu gosto de contar a história do Brian Nicholson. Alguém já ouviu? Como é que é? Está na moda fazer as perguntas. Como é que é? Levanta a mão quem já ouviu falar no livro do Brian Nicholson. Atenção. Tá vendo? É um jornalista econômico inglês. Tem um nome assim, né? Brian Nicholson. Ele ficou escandalizado com não é com a insustentabilidade da Previdência no Brasil, mas com a injustiça. Com a injustiça. O livro que ele escreveu, ele intitulou de A Previdência Injusta. E ele fez um livro. Mas ele não era acadêmico, não era fácil para ele publicar um livro. Ele teve que fazer um esforço para arranjar uma editora, não sei o quanto ele pagou ele do bolso dele para publicar o livro. A Previdência Injusta, do Brian Nicholson. Tem lá toda uma proposta de reforma da Previdência no livro. Tá? Muito diferente, certamente, da proposta que o Guedes, com a sua equipe, propôs agora. Então você pode, eu acho que a pessoa pode, muito interessante, não, eu não quero essa reforma, eu quero a do Brian Nicholson. Mas falar que eu não quero essa e não quero nenhuma é dizer que o sistema atual é bom. O sistema atual não é bom. O sistema atual, eu acho que é claramente insustentável. É um negócio estatístico, quase que aritmético. As pessoas estão vivendo cada vez mais, as estatísticas mostram isso, tá? E é normal a pessoa se aposentar, é comum, as estatísticas também mostram que com 55 anos, a média, tá? É insustentável. Eu conheço colega meu né? que já viveu, depois que se aposentou, e não que nem eu, que me aposentei e continuei trabalhando. Não, essa pessoa se aposentou e acabou. E a Universidade de São Paulo está pagando a aposentadoria integral por mais tempo do que o tempo que a pessoa passou trabalhando na Universidade de São Paulo. Que contribuição que a pessoa tinha que ter dado para isso ser sustentável? Para mim é óbvio que não é sustentável. Mas, para mim, enfim, o meu problema principal com a Previdência não é a sustentabilidade. O meu problema principal com a Previdência, eu gosto de enfatizar o problema da justiça. Tem esse gráfico, como é que é? Feito com a POF. Por que eu fiz esse gráfico com base na POF? Porque na época em que eu fiz esse gráfico, usando os dados da POF de 2008 e 2009, era a única fonte de dados estatísticos que me permitia analisar aspectos distributivos de vários componentes da renda. Tá? A curva... Deixa eu ver se eu consigo... bom, tem uma curva preta lá pelo meio. Tá? Espera aí, mudou sozinho. Eu apertei esse botão aqui, não era... Eu acho que é o do meio, né? Qual que é para indicar? O laser. Pior que começa outra vez. Os recursos modernos. Esse título aí não interessa. Muda aí. Exato. E qual que é o... Como é que é o... Você quer mexer no mouse aqui? No mouse... Ô, Hoffman, mexe no mouse aqui. É que eu também não estou enxergando aqui, mas acho que é essa aí. Essa preta. Eu estava indicando ela, agora sumiu outra vez, tá? Mas enfim, a preta é a curva de Lorenz. O que é a curva de Lorenz? A curva de Lorenz mostra como é que a proporção acumulada da renda varia em função da proporção acumulada da população. Eu pego a renda domiciliar per capita. Aliás, no caso, a POF, então, é renda familiar per capita, o nome mais técnico mais apropriado. E no eixo das abscissas, no eixo horizontal, eixo das abscissas, eu estou acumulando as pessoas ordenadas do mais pobre para o mais rico, classificadas conforme a renda familiar per capita. Então, no começo, lá, eu tenho os pobrezinhos. E no fim, aqui, quando a curva de Lorenz fica quase vertical, estão os ricos. Tá? Então, e no eixo das ordenadas, eu estou medindo a proporção acumulada da renda. No começo, quando eu estou pegando os pobres, a curva preta, a curva de Lorenz, ela sobe devagar,
porque eu estou pegando bastante gente e pouca renda. E depois, no fim, a curva começa a ficar cada vez mais perto da vertical, porque pouca gente pega grande parte da renda, tá? As outras curvas são curvas construídas do mesmo jeito, mantendo as pessoas ordenadas da mesma maneira. Só que em lugar de pegar a renda total da pessoa, eu pego parcelas da renda, tá? A curva mais externa... Aqui, ó. Essa daqui amarela é PB. A de baixo, a mais externa, é... PBF. Essa ou essa, vermelha? Não, bom, a amarela mais para a esquerda, tá? A mais para a esquerda é Bolsa Família. Mas como assim? Ela se comporta totalmente diferente. Ela sobe rápido no começo e depois, né, não sobe mais. Sim, porque o Bolsa Família é, como disse o Geiger, muito bem focalizado nos pobres, tá? Então, começa beneficiando o pobre. E a rigor, não devia beneficiar ninguém nos, lá sei eu, 50% relativamente ricos da população. Mas, enfim, tem uns vazamentos, né? Então, a rigor, o Bolsa Família devia subir para os 100%, lá já nos 20% mais pobres, ou 30% mais pobres, lá sei eu. Mas tem uns vazamentos. Tem gente que, pelo menos, aparece na POF, dizendo que recebe o Bolsa Família e, no entanto, está dentro dos 30% relativamente ricos. Esse negócio de rico e pobre é uma palavra perigosa. O Geiger, de passagem, mencionou o negócio da classe média. A expressão classe média no Brasil, às vezes, é muito associada com filminho americano de classe média. Só que a classe média americana, primeiro que Hollywood já tende a fazer uma pintura favorável, claro, né, da sociedade americana. Então, possivelmente, o que os filminhos americanos mostram com classe média nos Estados Unidos já não é bem a média, né? Agora, a classe média nos Estados Unidos, um país que tem renda per capita 5 vezes maior que a do Brasil, não é a mesma coisa que classe média no Brasil, tá? Então, para quem estuda distribuição de renda, tem umas coisas esquisitas mesmo, tá? Quando você classifica as pessoas pela renda familiar per capita, uma pessoa que ganha sozinho um salário mínimo está no 6º décimo. Pelo menos é o que dizem os dados. Tá? O salário mínimo não está no 1º décimo, no 2º, no 3º, 4º, não, está no 6º décimo. O salário mínimo, como renda familiar per capita, está acima da mediana. Tá? Isso é uma coisa que as pessoas... Como é possível? Bom, é o que dizem os dados estatísticos. Tá bom, cuidado com os dados estatísticos. As rendas são fortemente subdeclaradas. Tá? Se você compara POF, PNAD, tudo com PIB, você vê que está captando, está subdeclarado em algo como 30%, 40%. Então não é um errinho de 5%, não, é um errinho de 30%, 40%. Algum aluno até já falou, mas você perde tempo gastando esses dados sabendo que eles podem ter erro de 30%, 40%. Bom, não tem melhores. E o problema é que os dados são assim no mundo inteiro, tá? Dado levantado de renda, obtido com base em questionário, perguntando para as pessoas, é subdeclarado, né? Isso é no mundo inteiro. Mas dão ideia sobre a distribuição? Eu estou convencido que sim, dão uma boa ideia sobre a distribuição. Então, essas curvas todas traçadas, com todo rigor no computador, tá? Elas são um retrato perfeito da realidade? Não. Mas, enfim, elas mostram. O Bolsa Família está muito bem focalizado nos pobres, tá? Quais são as outras? Botando baixo. Não sei como. Tá bom, mas eu também não consigo enxergar lá direito. Senta aqui, ó. Então, não. Quer sentar aqui? Como é que é? Aí eu posso olhar a curva aqui, né? E eu falar da cor. Vocês conseguem enxergar a cor aí, né? Então, no outro extremo à direita, tem uma curva vermelha. Essa curva vermelha
é aposentadoria e pensão de funcionário público. É o que o Geiger chamou, é o sistema... como é que é? Chama... regime próprio, isso, regime próprio da Previdência. Tá? Foi o que o Brian Nichols apontou. A grande injustiça do sistema de Previdência no Brasil é que tem dois regimes diferentes. Tem o regime geral e tem o regime próprio. Pode-se argumentar... tá, então vamos lá, na curva vermelha. O que significa essa curva vermelha nessa posição? Significa que quando você pega os pobres, eles não estão recebendo nada de aposentadoria de funcionário público. Sim, mas claro, se o sujeito ficou funcionário público, ele já era um emprego formal. O emprego formal, pronto, já está numa parte relativamente privilegiada da distribuição de renda no Brasil. Mas dentro dos funcionários públicos tem aqueles que, sim, pela própria natureza do cargo, são altamente qualificados. Então, claro, se espera que eles recebam uma boa remuneração. Os professores universitários, por exemplo, para falar de eu próprio. Né? Tá certo, então tem. Tá. E daí, quando se aposenta, quando eu me aposentei, ainda valia a regra, sou um privilegiado. Valia a regra de que se aposenta com o salário final integral. Tá? Então, eu ganho um salário final integral. Salário de professor titular de Universidade Paulista. Devia de ser assim? Eu acho que, claro que não. Eu acho que o Geiger falou, tem os privilégios gozados, né? Ah, sim, tem um desconto, sim, no imposto de renda. Eu não me lembro agora de cor quanto, mas é um montante que eu atinjo o limite superior. Eu não sei quanto que é por ano, tá? Por ser aposentado, desconta aquele valor, aquele é renda não tributável. Tá? Aí já desconta antes de calcular o imposto de renda. Porque... 25 mil. 25 mil. No ano? É tudo isso? Bom, mas enfim, eu sei que tem, tá? Tem isso. E aí eu concordo totalmente com o Geiger, esculhambou, né? Tudo bem, se eu tivesse me aposentado ganhando 60%, 50%, né? Quem sabe eu merecesse, né? Vai gastar mais com remédio, com médico, etc. Precisa. Mas daí os privilégios se somam. Não, a legislação tributária no Brasil, o Geiger citou alguns exemplos, eu posso colocar outros. Que coisa que tem de racional no funcionalismo público, que cada 5 anos aumenta. Aliás, isso tinha no IPE, não tem mais, né? Mas no funcionalismo público paulista continua. Cada 5 anos aumenta. Por que cada 5 anos aumentar? E depois, quando completa não sei quantos anos, tem uma sexta parte. Aí aumenta outra vez. Não é possível administrar uma empresa onde aumenta salário simplesmente porque passa o tempo. Não faz sentido. Agora, eu estou esperando ainda a DUSP e a Unicamp, protestarem e pedirem para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para mudar essa lei. Aliás, é uma mudança na Constituição do Estado de São Paulo que eu acho que precisa. Tá? Também, enfim, é tão cheio de coisa distorcida, tá? Que daí também realmente, eu concordo, tratar só da Previdência separadamente fica difícil. Bom, essa curva vermelha, então, a aposentadoria de funcionário público é altamente regressiva, contribui para aumentar a desigualdade. Existe a preocupação de diminuir a desigualdade? Bom, dá para fazer isso. Aliás, falar em princípio, eu estava ouvindo o Geiger falar, para ele é fácil, ele tem um conhecimento amplo dos vários impostos, tira daqui, aumenta daqui, agora fala para o Araí para passar isso no Congresso. Aí complicou totalmente, né? Tá? O Araí não é responsável pelo Congresso, ele é só assessor, por favor. Ele é só assessor, mas ele sabe o que os palpites dele não são assim diretamente ouvidos, etc. E fazem, né, o que ele acha que seria racional fazer. Então, tem tanta coisa para fazer, mas daí é um assunto em que eu não pretendo dar palpite nenhum. Eu só acho que, exato,
onde que está a curva do INSS, que é o sistema geral? É a curva verde. Como disse, já adiantou o Geiger, ela é um pouquinho, é levemente progressiva. Ela fica um pouquinho para dentro da curva de Lorenz, tá? Tem uma curva praticamente superposta com a curva de Lorenz, que é um verdinho claro, um azul, tá? Que é a renda dos empregados, é isso? Renda do trabalho. Tá bom, a renda do trabalho. E note que a curva de Lorenz tem que ser uma média ponderada de... É que não estão todas as curvas aqui, tá? Porque tinha componentes da renda que, se pusesse todos eles, ficava muito embaralhado o gráfico, tá? Mas, enfim. Tem uma outra... tem uma curva roxa, que é o BPC, tá? Novamente, o Geiger já adiantou, mas eu achei que melhor eu posso reforçar, né? Vocês podem ver como é que fica a posição da curva. O BPC é muito menos bem focalizado do que o Bolsa Família, bem focalizado nos pobres, bem entendido. Uma das razões é simplesmente o fato de ele ser um salário mínimo, tá? O salário mínimo, quer dizer, né, nessa distribuição, o salário mínimo está no 6º décimo. Tá, da distribuição. Então o BPC não consegue ser bem focalizado. Se tem um velho sozinho, ele ganha o BPC, ele já ganha um salário mínimo, pronto. Ele já não está mais no comecinho da curva. Agora o Bolsa Família não. Do ponto de vista de diminuir a desigualdade, tá? Preocupação realmente com os mais pobres, é sim racional diminuir o BPC e aumentar o Bolsa Família. Agora, é claro, é totalmente irracional diminuir o BPC para aumentar a remuneração, lá sei eu, dos ricos. Ou existem muitas opções, tá? Não, eu não quero diminuir o BPC, tá bom assim, mas eu quero aumentar o Bolsa Família. Tá bom, eu não acho que tem recurso, esses recursos são sim limitados. Mesmo porque, mesmo que não for, mesmo que fossem ilimitados, o governo pode produzir dinheiro, tudo bem, tá? Sei eu, pode criar dinheiro, sim. Mas os bens, existe alguma dúvida de que os bens disponíveis são ilimitados? Se você dá dinheiro para os ricos compram os bens. E aí não sobram bens para os pobres. Ou então aumenta o preço, a inflação. Não existe saída. Não é assim de você poder gastar à vontade. Isso não existe. Isso é uma ilusão absurda. Tá? Se você quer redistribuir, você tem que redistribuir. Você tem que tirar... Sei eu, quer aumentar o Bolsa Família sem diminuir a aposentadoria dos funcionários públicos privilegiados? Sim, aumenta o imposto de renda. Ou tira de outro lugar, mas em algum lugar você precisa tirar. Tá? A curva azul já é uma juntação de várias outras coisas. É a renda das transferências federais, todas elas. Daí junta BPC, Bolsa Família, outras coisinhas. Tá? Ela vamos dizer, focalizada nos relativamente pobres. Tá? Então é isso. O POF, nessa época, era a única recurso para eu poder fazer uma análise detalhada dos efeitos distributivos de cada uma dessas parcelas da renda. O que aperta aqui para continuar para ir para o seguinte? Hoje, a PNAD contínua, que o IBGE até agora só divulgou 2 anos, os dados anuais, pelo menos, com os dados completos, tá? Só divulgou dados para 2016 e 2017. Esse gráfico aí é feito com a PNAD contínua 2017. A curva mais para a esquerda, novamente, é o Bolsa Família. Na PNAD tradicional não tinha essa separação dos componentes da renda, tá? Então não dava para fazer isso. A curva, azulzinha clara aí, é o BPC. Aqui aparece melhor, aparece muito bem. A curva azulzinha clara tem um verdadeiro degrau, uma parte quase vertical. Tá? Vejam em que posição que ela está. No 6º décimo, acima do 0,5.
É que o BPC, por definição, é igual ao salário mínimo. Então, quando você tem um velhinho morando sozinho e ganhando o BPC, ele fica com uma renda domiciliar per capita. Aqui é a renda domiciliar per capita. A renda domiciliar per capita fica igual a um salário mínimo. Aí ele cai no 6º. E tem. Antigamente era mais comum o velhinho ficar morando junto com os filhos, com a família extensa, etc. Mas hoje a tendência é as pessoas, cada um morar, né? Então é muito comum, o velhinho está morando sozinho numa casa, ele ganha o BPC, tá, cai aí, daí, como tem bastante gente aí, forma um degrau na minha curva, né? Tá? São coisas esperadas, tá? E aí tem as outras, querem aposentadoria, como é que é? Será que... que aqui, mesmo na prática contínua, não dá para separar a aposentadoria do regime próprio do regime geral. Então, eu tenho uma curva só eu chamei de APP, aposentadorias e pensões. É uma curva cor de abóbora tracejada. Essa curva cor de abóbora tracejada, no começo, ela fica abaixo da curva de Lorenz, que eu mantive preta. Quando chega lá no 6º, ela corta a curva de Lorenz, a curva cor de abóbora tracejada. Tá? No geral, tá, ela não está contribuindo em nada para diminuir a desigualdade. Ela é praticamente neutra. Tá? É uma transferência do governo. Todo o sistema de previdência é do governo. O que eu esperaria de um governo preocupado em diminuir a desigualdade? Que as suas transferências contribuíssem para diminuir a desigualdade. Não para reforçar a alta desigualdade de um país que nem o Brasil. Tudo bem, tem lá o Bolsa... Mas o Bolsa Família é 1% da renda, né? Alguma coisa assim. Tá? O sistema de aposentadorias e pensões no Brasil significa 12%, 13%. Aliás, na PNAD ele chega a 18% da renda total declarada. Tá? Mas, enfim, tem o problema da subdeclaração, etc. Tá? Mas é 12%, 13%. Então, o governo brasileiro, o governo federal, tá? Ele mantém um sistema de previdência em que 12% da renda nacional é distribuída de maneira a reforçar a alta desigualdade existente. Tudo bem, gasta também com Bolsa Família, mas é 1% focalizado nos pobres. Não é para reformar esse sistema de previdência? Insisto, dizer que você é contra a proposta mandada pelo atual ministro da Economia, tudo bem, mas então me fale qual é a que você quer. Dizer que você é contra qualquer reforma me parece uma posição injustificável. Obrigado. Boa tarde, é uma grande satisfação estar aqui na presença dos meus amigos Hoffman e Geiger. Seu nome, desculpa? Luana, que eu conheci agora. É também uma dificuldade, né, falar depois dos dois que deram uma verdadeira aula da POF sobre previdência. Eu acho que eu estou também na mesa errada, Hoffman, porque eu não vou falar nada sobre previdência, tampouco sobre austeridade e reformas. Vou tentar falar um pouco sobre avaliação de políticas. Na verdade, vou falar de um tema mais importante, que é felicidade. E, caso vocês não saibam, a POF permite mensurar felicidade. Os economistas aprendem a mensurar tudo, qualquer coisa, e há algumas questões interessantes na POF, não sei se elas serão mantidas, serão. Que bom. Então, poderei trabalhar mais um pouco. Continuar vendo felicidade. Eu fui introduzido à felicidade num projeto com o Geiger, o Tuca, era sobre as novas caras da pobreza rural, e nós analisamos a pobreza rural sobre inúmeras dimensões, e a dimensão que sobrou para mim, ninguém quis pegar, foi agora, você vai trabalhar com pobreza subjetiva. Eu não tinha a mínima noção do que era isso, mas início de carreira, você não recusa nada, você aceita. E foi assim que eu fui introduzido à POF, não tinha a mínima noção que teria essa dificuldade toda que o Hoffman apresentou, que ela tem códigos que você leva uma semana para descobrir o que é um código. Por exemplo, couve-flor, você vai na documentação da POF e tem uns 3 códigos diferentes para couve-flor.
E você perde bastante tempo com isso. Então é um custo de entrada muito alto. Tem couve-flor em massa, couve-flor nisso, couve-flor aqui. Não, e couve-flor que ele come na rua, que ele come em casa, que ele come... Dependendo do tipo de gasto, ela está com um código diferente. A ideia da pobreza subjetiva tem inúmeros indicadores de pobreza, né? A Adriana, ela fez uma tese fantástica aqui no Instituto de Economia, analisando a pobreza multidimensional. O Hoffman e a Kageyama também já fizeram trabalhos a respeito. A medida mais aceita, mais comum, mais utilizada é a renda per capita. Você define quem é pobre e quem recebe abaixo do rendimento per capita. Há muitas críticas sobre isso. Pobreza não é apenas a renda, é uma série de serviços que a pessoa tem que ter à mão, por exemplo, saúde, educação, moradia, sei lá, segurança. Então, não é só a renda que vai resolver todos os problemas da pessoa. E o contexto muda. Se você necessita de atendimento especial, uma renda pode não ser suficiente para uma pessoa, mas pode ser para uma outra que tem uma saúde plena e uma série de serviços ao seu redor. Com essa preocupação surgiram, né, medidas de multidimensionais. A grande limitação, né, eu nunca me esqueço das aulas da Angela Kageyama, que ela fala que quando o indicador é muito complicado, ninguém vai trabalhar com ele, ninguém vai utilizar. Então, você precisa ser simples. Não adianta você fazer um indicador fantástico que considera 30 dimensões, só que para você explicar, só a pessoa fica, entendi, mas na verdade não entendeu nada. E no fim, acaba tendo uma grande correlação com a renda. Para complicar um pouco, surgiram essas medidas subjetivas em que a pessoa ela declara como que ela se sente em relação à vida dela. Você pode perguntar para a pessoa se ela se sente pobre. Você pode perguntar se você se sente pobre, ou você pode perguntar de uma maneira mais indireta, por exemplo, se você acha que a renda que você recebe na sua família é suficiente para vocês viverem bem, por exemplo. Então a pessoa vai falar, a renda que você recebe é suficiente para que você viva com grande dificuldade, muita dificuldade, pouca dificuldade. Ou seja, são medidas autodeclaradas de satisfação. No começo eu confesso que eu confundia isso com felicidade. Na verdade não é a mesma coisa, né? Para um econometrista acaba sendo, porque tem uma correlação forte, mas para quem trabalha com psicologia econômica são conceitos distintos. A felicidade é muito mais momentânea, né? Por exemplo, você pode ter uma renda fantástica, mas o seu time perdeu no outro dia, ou você perdeu um grande amigo, você vai estar infeliz. Então não é apenas as condições materiais, a renda, o acesso aos serviços básicos que vai te deixar feliz ou não. A POF nem tem essa questão de felicidade, ela tem a questão de satisfação com a renda. Pergunta se você está satisfeito com a renda que você tem, você acha que a renda que você tem é suficiente para que você viva bem, e mais ainda, pergunta se a quantidade de alimentos que você consome é suficiente para você, se acha que é suficiente. Ou seja, é uma medida de suficiência de renda e suficiência de alimentos. Há medidas objetivas para isso, por exemplo, computar qual é a quantidade de alimentos, a POF permite isso também, quanto que a pessoa consome de alimentos, qual que é as calorias providas por cada tipo de alimento. Você vai ter um trabalho razoável, né, para ligar as tabelas da POF com as tabelas da FAO. A FAO provê uma tabela ligando cada tipo de alimento, qual que é a caloria, os macronutrientes fornecidos pelo arroz, pela couve-flor, pelo feijão. Você consegue calcular isso daí. Você vai perder alguns meses da sua tese nisso, mas você vai conseguir uma medida objetiva. É muito mais fácil, né, você perguntar para a pessoa, você acha que você está satisfeito com a quantidade de alimentos? Bom, tem as vantagens e as desvantagens, né? A grande vantagem das medidas subjetivas é que ela resolve o problema do pesquisador. Nós temos que cortar questões de várias pesquisas domiciliares, então é muito mais fácil, né? O Guedes chega lá, não pergunta para ele se ele está satisfeito com a renda, isso daí mata uma série de questões objetivas sobre condições de saúde, acesso a serviços, consumo de alimentos. Então a medida subjetiva tem essa capacidade, né, esse potencial de captar condições objetivas, porque a pessoa que está com insuficiência de alimentos, provavelmente ela vai declarar que a quantidade que ela consome não é suficiente, ela vai ter um discernimento para isso. Da mesma forma, a pessoa que tem uma renda muito baixa, provavelmente ela vai declarar uma insuficiência de renda. Eu não vou apresentar as tabelas, mas depois eu mostro uns dados aqui, que quem ganha pouco, 90 e poucos %, acho que eles ganham não é o suficiente para sobreviver.
O grande problema, não sei se é problema, né? Os pesquisadores adoram trabalhar com isso e eu me encantei com essa pesquisa, eu acabou sendo um dos temas preferidos de pesquisa que eu tenho, é a questão da percepção relativa. As pessoas se comparam, né? O ser humano não vou falar um palavrão aqui, mas ele é ambicioso, né? Ele se compara. Então, por mais que você tenha, você vai sempre comparar com o Hoffman, por exemplo, que é um pesquisador excelente, né? Você, eu sou um pesquisador bom, mas o Hoffman é muito melhor do que eu, nunca vou ser melhor do que ele. Então, eu já me sinto infeliz ao lado do Hoffman aqui, né? Eu estou brincando. Mas na questão de consumo, as pessoas se comparam. As pessoas, pode ser que eu não tenha ambição de consumo, eu levo uma vida pacata, ando de bicicleta. Vocês são jovens, vocês vão mudar de opinião. Eu também era assim na minha época de estudante de graduação. E com o tempo vocês vão querer bens materiais, vocês vão querer um conforto maior na vida de vocês. Se vocês não têm ambições, por exemplo, materiais, vocês podem ter ambições, sei lá, políticas, de poder, ascender politicamente. Ou seja, o ser humano tem ambição e ele acaba se comparando aos outros. E na percepção, na avaliação subjetiva, isso assim, acaba sendo captado. Você pode ter uma renda elevadíssima, mas você acha que não é suficiente, porque você quer consumir como o seu vizinho que tem uma renda muito maior do que você. Um outro fator que influencia a avaliação subjetiva são as ambições das pessoas, as expectativas. Nem todo mundo é igual, são aqueles que são mais ambiciosos do que os outros. Tem gente que está satisfeito em morar numa área rural, por exemplo, com uma vida mais pacata, e outros que não. Então, as expectativas acabam sendo influenciadas. E mais ainda, muitas vezes a pessoa, isso nós captamos já em pesquisa que nós aplicamos no sertão nordestino, com produtores à beira da subsistência, e nós perguntávamos se eles estavam satisfeitos com a vida dele. Porque muitas vezes eles não conhecem outra condição de vida, então eles acham que aquela vida é o ideal para eles. E quando você entrevista produtores que tinham uma condição igual a deles e melhoraram de vida, eles mostram, não, antes o que eu tinha não era bom para mim, eu estava insatisfeito, agora eu estou mais satisfeito do que antes. Só que se a pessoa não conhece esse degrau aí, ela acaba achando que é falta de conhecimento, né? A falta de vivenciar o outro lado, e isso acaba influenciando as percepções subjetivas. Pô, mas tem tantos problemas, então eu não vou trabalhar com isso. O desafio do econometrista é justamente tentar captar, né, quais são os fatores que influenciam as avaliações objetivas, em que medida, até que ponto essa autodeclaração de satisfação é influenciada por condições objetivas. A pessoa que está numa privação, eu não tenho acesso à água encanada, nem esgotamento sanitário, ela provavelmente vai influenciar muito a insuficiência de renda dela. Ela vai, então, declarar insuficiência de renda. Agora, uma pessoa que tem uma renda elevada e mesmo assim declara uma insuficiência de renda, como que eu vou captar isso econometricamente? Então, os estudos têm convergido. O estudo pioneiro dessa percepção relativa, acho que foi dado por um pesquisador americano, que é o Richard Esterlin, e ficou até conhecido como o paradoxo de Esterlin. Esterlin analisou a sociedade americana no pós-guerra, 20 e poucos anos do pós-guerra, até 1970, eu acho, se não me engano, a renda per capita nos Estados Unidos dobrou. E quando eles analisavam ponto a ponto no ano, em cada ano, sem comparar a evolução histórica, tinha uma associação direta entre renda e felicidade, ou satisfação. Ele analisou todos os indicadores. Então, as pessoas que eram mais ricas tinham um percentual de feliz entre os mais ricos que é bem maior do que entre os mais pobres, né? Embora tenha a percepção relativa, mas as condições materiais influenciam, sim. Só que ele constatou que, quando dobrou a renda, ele esperaria então que o percentual de pessoas felizes ou satisfeitas com a renda teria dobrado nos Estados Unidos. E ele chegou à conclusão que era a mesma coisa, não mudou nada. A renda dobrou e o percentual de pessoas felizes e satisfeitas com a vida era o mesmo. Então, e daí começou-se a desenvolver essa teoria da percepção relativa, como isso é prejudicial para o bem-estar das pessoas, e daí entra nos componentes de desigualdade que o Hoffman apresentou, que a desigualdade tem um impacto direto na insatisfação das pessoas. Quanto maior a desigualdade, maior é a propensão das pessoas a se declararem infelizes, porque sempre vai ter uma pessoa, normalmente a desigualdade é sempre assimétrica à direita, né?
tem poucas pessoas que ganham muito, você vai sempre se comparar com aquelas poucas pessoas que têm uma renda muito maior. Então, o grosso ali da população vai estar sempre se comparando com as pessoas mais ricas, e isso tende a aumentar a insatisfação das pessoas. Quanto maior a desigualdade, tem uma relação direta, desigualdade e insatisfação com a renda delas. Elas são infelizes, né? Não vou chamar de infelizes, mas insatisfeitas, que acho que é o termo técnico mais adequado. Como que a POF permite que você avalie isso daí? Nós temos que comparar cada entrevistado, né? A POF entrevista mais ou menos 50 mil domicílios por ano, é uma amostra grande, né? Não permite desagregação municipal, mas é suficiente para analisar a desagregação estadual, até o agregado nacional. Nós tínhamos que encontrar uma maneira. Eu não vou comparar, eu, por exemplo, que declarei minha satisfação na POF, eu preciso comparar com um grupo social. A única forma de eu desagregar, de eu desagregar um grupo social, eu preciso ter uma desagregação regional. E a POF só permitia estado. Seria muito simplório, né, eu colocar qual que é a renda média no estado de São Paulo e de que forma a renda média do estado de São Paulo afeta a nossa satisfação. Na verdade, vocês não estão se comparando com um cara lá em Presidente Bernardes, né, lá no oeste de São Paulo, Presidente Prudente. Você vai se comparar com pessoas do seu grupo social. E a ideia é que as pessoas que vivem próximas fazem parte do mesmo grupo social. Então, a POF permite a agregação das unidades primárias de amostragem, que são setores censitários. São 5 mil setores censitários na POF, mais ou menos. O que dá uma média de 10 mil domicílios por setor censitário, ou seja, entre 30 e 40 pessoas. 10, ou seja, 30 e 40 pessoas, 10 domicílios em cada setor censitário. É uma amostra pequena, mas é o que tem na POF. Tem entre 10 domicílios, se você abrir isso para pessoas, você vai ter umas 30 pessoas ali. Tira tudo bem aqueles que não têm renda, mas vai ter umas 20 pessoas, vamos supor assim, umas 20 pessoas dentro de cada setor censitário. E o que a POF permitiu é comparar a renda de cada pessoa com aquelas pessoas que vivem no mesmo setor censitário. O que é o setor censitário? O IBGE, ele trabalha com, não sei se mudou isso, mas era mais ou menos algo como 200 mil setores censitários. São 200 milhões de pessoas no país, isso significa que cada setor censitário é uma área contígua. Por exemplo, Barão Geraldo, deve ter vários setores censitários em Barão Geraldo. É uma área contígua que tem mais ou menos aí umas 1000 pessoas. Né? Isso muda de ano para ano. E o IBGE, como que ele faz? Quando ele seleciona os setores censitários que participaram da amostragem. Cada setor censitário tem um grupo socioeconômico semelhante. A POF vai lá, seleciona os setores que farão parte da amostragem e o pressuposto é que as pessoas que estão dentro desse setor elas façam parte do mesmo grupo social, têm características homogêneas, e é assim que é feito o critério de estratificação da POF. O segundo estágio de estratificação da POF é daí, dentro de cada setor selecionado, é a seleção dos domicílios. Eles não vão entrevistar todos os domicílios de um setor censitário, são 5 mil setores censitários, eles entrevistam daí 10 domicílios por setor e dá essa amostra de mais ou menos 50 mil domicílios. Né? Foi isso que nós fizemos. Né? Nós comparamos daí a renda média de cada setor censitário com a renda de cada pessoa e nós identificamos uma relação negativa. Quanto maior era a satisfação da pessoa, e nós verificávamos de que forma a renda média do setor censitário influenciava a satisfação das pessoas. E a conclusão é óbvia, tinha uma relação muito forte negativa. Quanto maior era a relação, não óbvia, né? Comprovando a hipótese aqui do Richard Esserlin, que quanto as pessoas se comparam, ou seja, quanto maior a renda dos seus vizinhos, mais insatisfeitos vocês serão. Né? Então, a proposta é vocês morarem nas áreas não tão abastadas. Um professor da Unicamp não pode morar no Alphaville que vai se sentir infeliz. Né? Agora, Barão Geraldo, já tudo bem. Eu moro no bairro, Barão Geraldo eu não tenho renda. Eu vou morar lá no centro de Campinas, que é uma renda muito menor, aumento a minha satisfação. Eu sou mais feliz morando lá no bairro mais pobre do que morando em Barão Geraldo, com essas casas bonitas, os professores aqui que ganham muito mais do que eu. Né? Mas vai mudar, né, Hoffman? Bom, para que serve isso para avaliação de políticas? Né? Depois nós fizemos o Juan não trabalhou com a POF, o Juan fez uma tese, ele analisou dados da PNAD, o suplemento da PNAD que tinha essas mesmas questões,
de suficiência de alimentos. Perguntava se a pessoa estava satisfeita com a quantidade de alimentos, e ele verificou de que forma o Bolsa Família afetava a satisfação das pessoas com a quantidade de alimentos, ou seja, se o Bolsa Família aumentava ou reduzia a insuficiência. A ideia é que quando você compara um beneficiário de um programa de políticas Bolsa Família e com uma pessoa que não é beneficiária, mas seja estatisticamente igual, tá? Não é tão simples fazer isso. O que é uma pessoa estatisticamente igual? A pessoa que tem a mesma renda, viva no mesmo lugar, tem as mesmas características. Aquela pessoa que recebe a transferência de renda, ela acaba tendo uma insegurança maior, né? Ou porque é difícil explicar isso, pode ser, nem todo mundo é igual, é difícil você controlar quem é igual estatisticamente, concordo. Mas também nós temos que considerar que há o estigma, né? A literatura fala muito do estigma do bem-estar. As pessoas que recebem um benefício, elas não são felizes com isso, tá? É uma condição temporária, né? Então, uma pessoa que recebe o benefício, aquela que não recebe, é lógico, aquela que não recebe está muito mais satisfeita. A pessoa, ela sabe que não é dela, ela sabe que aquilo talvez não seja permanente, então ela não está segura com isso. Nós fizemos um estudo semelhante na Colômbia, com o Daniel não está aqui, eu acho, né? Está ali. Com a pesquisa colombiana, Encosta Nacional de Condições de Vida, e os resultados foram semelhantes. Nós verificávamos de que forma o programa Más Famílias em Ação afetava a satisfação das pessoas com a vida, com uma série de indicadores subjetivos. Os resultados eram muito semelhantes. Aumentava a insegurança das pessoas com a renda, elas não se sentiam seguras, né, recebendo transferência, né, em relação àquelas que eram iguais a elas. Só que o lado positivo da transferência de renda é que aumentava a percepção positiva em relação a outros fatores importantes para a qualidade de vida, que era, por exemplo, educação, né, e saúde. Isso porque o programa colombiano tem a condicionalidade. A pessoa, para receber, ela tem que levar as crianças na escola, fazer o acompanhamento, principalmente as grávidas, no pré-natal. Isso aumenta a segurança, aumenta a saúde das pessoas, e elas claramente percebiam isso. Então, as conclusões que nós tiramos aí de todos esses trabalhos é que, primeiro, né, transferência de renda, por exemplo, tinha que ter condicionalidade, né? A pessoa ela percebia que ela estava melhorando em questões de educação e saúde, por exemplo, mas em questão de renda não vai resolver o problema delas, né? Elas não tinham segurança de renda quando recebiam transferência. E a segunda coisa, teria que ser temporário, justamente para aumentar as pessoas têm que ter a capacidade, né, de escapar dessa armadilha de pobreza, para aumentar a satisfação delas. E a outra conclusão é que, como é uma percepção relativa, a primeira coisa que deve ser feita é atender às necessidades básicas, né? Uma vez que você atendeu às necessidades básicas, que a satisfação deixa de ser orientada por falta de condições mínimas de vida, ele passa a se orientar a mais condições relativas. Para você melhorar a satisfação das pessoas, reduzir a desigualdade. Então, resolver as questões básicas, o segundo passo seria você reduzir a desigualdade, ou pode fazer os dois juntos, né? Mas falando na questão de aumento da suficiência de renda. Bom, esse acho que era o que eu tinha para falar sobre os trabalhos que eu fiz com a POF, e é novamente uma grande satisfação estar ao lado aqui dos colegas. Muito obrigado. Obrigada a todos, parabéns ao professor que falou nos 20 minutos, contado, único. Gravado, nunca vi isso. Ficou tempo. Eu não planejei. Vamos abrir para um bloco de perguntas. Tem alguém que gostaria? Temos ali, depois o Pedro. Alguém pode... Acho que dá para você falar, acho que dá para ouvir. Se não der, alguém, por favor, leva um microfone. Sim, você. Uma análise da desigualdade de classe.
partir de uma análise de Vamos fazer um bloco gênero. de perguntas e depois a gente passa para Raça e gênero. raça e gênero. É isso. Igualdade, tributação, Todos estão ouvindo? Oi. Bom, queria agradecer a mesa, foi uma mesa maravilhosa, professor Hoffman, Gori, Fernando, Luana, as falas foram todas muito boas. Eu queria levantar para a mesa e perguntar a vocês o que vocês acham das análises que têm sido feitas sobre gasto público e desigualdade do lado do Banco Mundial e do Ministério da Fazenda. Eu não sei se vocês acompanharam, mas tem um ponto que é um ponto importante, que eles fazem análise por quintil. Qual é o sentido de fazer análise por quintil de renda no Brasil? E outro ponto, que aí toca também a discussão, é que nem todo gasto público tem que ter o objetivo de reduzir a desigualdade. E eles levantam, por exemplo, que o gasto público com pessoal, que dá uma curva de Lorenz muito parecida com o que o professor colocou da Previdência dos funcionários públicos, imagino eu, o gasto público com pessoal concentra muita renda. Eles levantaram essa questão e isso repercutiu nos jornais, Miriam Leitão, a capa do Estadão, etc, etc. Então o Estado gasta mal e concentra renda. Só que quando eu pago um professor de escola secundária, que ganha o piso da categoria, R$ 2.500, e mora sozinho, um jovem, esse cara está lá em cima na distribuição de renda. Mas esse cara está dando aula para crianças numa favela, num bairro pobre. Ou seja, o gasto público tem sim que reduzir a desigualdade de renda, mas não necessariamente pelo pagamento, pela transferência que está fazendo para esse professor específico, porque esse cara está dando aula para um monte de aluno que podem ser alunos pobres e que estão recebendo um gasto público com educação, um serviço social, que por sua vez reduz a desigualdade social. Então, como a gente enfrenta esse debate, de que maneira se colocar diante desses argumentos? Não? Depois pode outra rodada, né? Eu também queria fazer uma pergunta a respeito das políticas públicas. O tema da mesa está um pouco da mesa como políticas públicas e a questão da desigualdade. Eu queria que a mesa comentasse um pouco quais as políticas públicas serão mais favoráveis à queda da desigualdade. Em relação à tributação, o Fernando falou muito, por onde a gente pode começar a reforma tributária, se chamarem Fernando e Oraí para tocar uma reforma tributária, por onde deveria se começar? O que é mais factível nesse momento para fazer a reforma tributária? Você quer ver uma ordem? Tributação em raça e gênero. Eu acredito que não é uma variável discriminante para a inequidade tributária. Quem paga proporcionalmente muito tributo sobre a renda são os pobres. Como os negros são sobre-representados, evidentemente que indiretamente isso acontece. A gente tem que tomar muito cuidado com políticas pró-afirmativas, porque eu já ouvi gente defendendo uma política pró-pretos no saneamento básico. Não existe um negócio desse. Ninguém faz uma manilha e quando chega na casa do branco vou desviar porque agora eu estou fazendo uma pró-preto. Então a gente tem que tomar um cuidado que de vez em quando, no caso da tributação em especial, a variável discriminante da iniquidade tributária é a renda. Como pobres, na pobreza, as mulheres e os negros são sobre-representados, evidentemente que tem, mas a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. No caso do gasto social, a gente vê, inclusive, que o gasto é pró-feminino e pró-pobre, alguns dos gastos, principalmente educação e saúde, que eu estimei, e também a gente vai perceber isso no Bolsa Família também. Mas eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque algumas coisas, a renda é o grande variável discriminante, eu acho que a gente tem que ter isso claro. Eu acho que a gente tem que perceber que tem algumas políticas que têm que ser afirmativas em raça e gênero, mas no caso tributário não. No caso da tributação, existem estudos para as rendas altas. Gente que pega os dados do imposto de renda e descobrem que as mulheres
de rendas altas em famílias de renda altas são sacaneadas, desculpa o termo, eu e meus termos científicos, são sacaneadas pelos seus maridos na hora de declarar o imposto de renda, que é um fato, e eu acho que isso é um estudo que tem que ser feito no Brasil, porque agora está isso acontecendo, e tem as coisas também no próprio mercado de trabalho, que a mulher tem limitações das altas rendas, o chamado teto de vidro, mas em termos tributários existem estudos que falam isso. Mulheres de alta renda são prejudicadas na sua economia familiar na hora de pagar tributos. Isso é uma parte do que elas se prejudicam na sua economia familiar, né? Mas essa tem estudos, eu acho que falta. Eu acho que é um assunto mais até que é interessante colocar, porque elas, na hora de pagar imposto de renda, os dependentes ficam com o marido e ela fica com o pagamento. É uma coisa meio caricata. Sobre gastos, sobre a pergunta do Pedro, de fato, você tem segmentação no mercado de trabalho para o funcionário público, tá? A questão é que, como bem disse o Rodolfo, se isso vale ou não, e como você tentou levantar. E tem uns anacronismos, né? A pessoa fala assim, não, a gente tem que apoiar em educação, mas diminuir o gasto corrente. Educação é pagar professor, porra. Parece que quem falava isso é o Paulo Cabelo de Castro, uma amiga minha falava assim, eu não entendo, ele fala que tem que aumentar o gasto em educação, mas diminuir o gasto corrente em funcionário. Um dos pressões sobre esses orçamentos dos estados é o professorado, né? Eu não estou, assim, eu só estou querendo colocar, na reforma da Previdência é muito claro dos estados, né? O cara vem apresentar os dados dos estados, os estados estão com um grave problema fiscal devido à Previdência Social dos seus estados. Aí você vai ver que 60% dos inativos dos estados são policiais e professores. Grande parte são professorzinhos, vamos falar assim, para não falar professores. São professores de ensino básico. E policial, grande parte, são soldados. Será que esses têm que ter aposentadorias mais beneficiadas? Eu não sei, mas eu acho que ser professora de crianças de 8 a 12 anos durante 25 anos, de manhã e de tarde, tem amigo meu, mas nos Estados Unidos eles ficam até mais tarde trabalhando, eu não sei, eu acho que pode-se ter algum benefício. É difícil ficar 8 ou 10 horas de pé, dia a dia. Lógico que a professora pode sair da escola, da sala e virar bibliotecária depois. É uma questão de gestão. Mas será que os professores não devem? Será que o policial não deve ter? Então, eu não acho que os estados... O fato existe, nós temos um gasto previdenciário alto. Segundo, nos estados também é elevado. E nós temos problema de financiar isso, ativos e inativos. Mas a gente tem que ver que tem um problema ali. Nós temos duas categorias que pressionam e que, se você for perguntar para a população, quer beneficiar eles, professorinha e policial. Não, de fato, não dá para trabalhar 30 anos na polícia, na rua, fazendo vigilância, é muito cansativo ficar 30 anos em sala de aula. Então, só 25 anos de trabalho. Então, é uma decisão societária isso. Então, a coisa em reforma da Previdência é que eu não discuto com ninguém que discute déficit ou superávit. Para mim, isso é bullshit, é bobagem. A gente tem que discutir o tamanho do gasto. Déficit ou superávit, Previdência é caixa em aberto. Quando a pessoa atende os requisitos, vai lá na Previdência e ganha. Da onde veio o dinheiro é o que menos importa. Agora, se a gente for ver o tamanho do gasto, como disse o professor Rodolfo, é 12%, a gente tem que pensar em como controlar, como trabalhar esse gasto, mas tendo presente que tem muita coisa que é uma decisão societária. Professores e policiais em vários estados é um problema para sempre. Porque também a transição demográfica que o professor Rodolfo afeta isso, ou seja, gente que está aposentada agora nas escolas públicas, educaram um conjunto de crianças que agora não tem. O professorado está diminuindo o número de professores, vai diminuir. As pessoas têm menos filhos, menos crianças na escola. Então você também vai ter, no caso do professorado, um monte de inativos para um menor número de ativos, que a demanda por escola diminuiu, tem menos criança na escola. A polícia também. Você cresceu os efetivos policiais agora, e é um tempo atrás, então daqui a um tempo nós vamos ter um passivo de policiais aposentados muito grande. O estado do Rio de Janeiro tem polícia para burro, né? É um monte de policial que foi contratado, inclusive tem uma demanda societária por isso, que depois vai ser um custo previdenciário e fiscal. Como tratar isso, que eu acho que de vez em quando esquece. O Banco Mundial...
Eu acho que esse negócio, primeiro, quintil não. Estou com o professor Rodolfo, é por quintos, né? O povo troca quintil por quinto, mas essa eu deixo para o Rodolfo dar bronca generalizada aqui. Então, não vamos usar quintil quando a gente está falando de quinto. Quintil é outra coisa. Eu acho que é isso, quando você não trabalha com os coeficientes de concentração, quando você não trabalha com a contribuição marginal e você trabalha com onde está o benefício, se no primeiro ou segundo quintil, você não está fazendo uma análise que não seja eivada de uma ideia depois. Eu sempre digo que dados não fazem ideias, são ideias que fazem dados. Então a forma como você apresenta é o que você quer vender como uma ideia. Então eu não gosto do Banco Mundial, da forma que de vez em quando ele apresenta, como estão focalizados, como estão distribuídos os gastos sociais, ou mesmo como está a incidência tributária, como também não gosto das coisas sem previdência, com previdência, ou aquilo que o professor fez como caricatura, o juiz de uma hora para outra tirar, não é tirar toda, a gente tem que pensar, eu aprendi isso, o último real, o próximo real que eu vou conceder, ou o próximo real que eu vou tirar, o que ele vai fazer de benefício, isso só numa comparação estática, sem esquecer os efeitos dinâmicos, ou seja, se eu pegar todas as coisas que são regressivas e começar a diminuir, pode ser que eu tenha efeitos econômicos péssimos, que eu vou estar tirando da classe média, e nós estamos numa recessão desgraçada, então a gente também tem que pensar essa situação. Ela perguntou políticas públicas e desigualdade. Eu acho que no cenário atual, como a gente está tendo diminuição do gasto em saúde, diminuição do gasto em educação, BPC e Bolsa Família ainda não, a gente vai ter efeitos regressivos nisso. Nós vamos ter... A educação e a saúde cresceram muito os orçamentos públicos. Não dá para negar que entre 2003 e 2014 nós tivemos um crescimento desses dois importantes rubricas de gastos, que é saúde e educação, a despeito de problemas de financiamento deles. Então eu acho que a gente tem que, de fato, a emenda constitucional é um problema, porque ela como não tem, a Previdência vai continuar crescendo e pressionando os outros gastos, não estão os gastos financeiros aí, você vai pressionar alguns parcelas do orçamento público que são altamente progressivas, como o BPC, vai ter pressão, saúde e educação. Isso é muito ruim. Não estou discutindo a qualidade na educação, ok? E eu acho que isso fragiliza essa oferta pública. Essa oferta pública estava melhorando de qualidade, a gente tem que discutir a qualidade dela. O que me preocupa é uma ideia de que agora, só fazer um parênteses, que se eu der o voucher para a pessoa, pegar o dinheiro que eu gasto em saúde ou educação e der para as famílias vão conseguir adquirir uma coisa menor. Eu não consigo imaginar isso, porque eu acho que o Estado tem uma escala que diminui os custos em geral, ou seja, ainda que a educação que as crianças tenham no Brasil seja de baixa qualidade, se você fizer o voucher vai ser pior ainda, com dinheiro que o Fundeb transfere para cada aluno. Se você for ao mercado, você vai pagar uma escola pior ainda, e na saúde também. Eu brinco que dizem que o SUS é ineficiente demais, né? O SUS atrasa pagamento, demora 6 meses para o hospital receber, paga mal e ainda funciona. Imagina se você tem um mercadinho que todas as tuas contas pode atrasar 6 meses e ainda pagar mal o fornecedor. Não dá para ser ruim, né? Acho que tem outra, a qualidade é discutível. Então eu acho que a gente tem o problema da medida, no sentido de que ela retrai gastos que são da provisão universal e que se mostraram muito progressivos, porque também a gente começou a ter uma maior cobertura da saúde pública. A nossa cobertura vacinal é impressionante, ambulatorial também, melhorou isso também, e a educação também, né? A gente está... Então eu acho que nesse momento de ajuste, esses dois gastos diminuírem, que tem uma característica bem progressiva, é um risco muito grande. E por favor, não façam comparações sem previdência com previdência, ou vendo só onde está levando os benefícios. De vez em quando a má focalização de uma política não é da política. Da mesma forma que a previdência social, como o professor Rodolfo mostrou, se você pegar os dois, aqui está. As aposentadorias são grudadas na curva de Lorenz, ou seja, o problema da nossa previdência é que ela de fato é contributiva, ela guarda esse caráter contributivo, e todos os países desenvolvidos centrais fizeram que ela fosse mais contributiva, porque ela mas tivesse taxas de reposição para as rendas superiores mais duras e tivesse subsídios cruzados para os que tinham uma vida laboral mais instável.
Nós não temos isso, né? Nós conseguimos construir isso no aposentadoria por idade, no BBC, mas deixamos a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria do regime próprio fazer com que pessoas que estão no auge da sua vida produtiva poderem se aposentar. E as pessoas são racionais, se aposentam, né? Muitos professores... Eu tenho direito à aposentadoria ainda no dia de hoje, com 61 anos e 2 meses. Isso faltam só é ótimo. Só 7 anos, E a reforma vai me jogar para 65 e 7. Eu não vejo nenhum problema. Ainda mais que eu sou de antes de 2013, eu vou ter a integralidade. Não vejo. Eu acho que a gente teria que ter taxas de reposição, ou seja, porque isso para subsídios cruzados, para que eu contribua, para que gente que tem uma vida laboral menos instável possa ter uma aposentadoria. Então eu acho que a gente tem que também propor, como disse o professor, não só reagir. Eu tenho falado muito pouco de previdência, porque eu acho que o momento e o cenário político é muito ruim para você se colocar, né? Muito patrulhamento até. Você fica meio com medo, né? Então é o meu recado. Obrigado, gente. Eu não sei bem o que eu vou acrescentar. O Geiger fez uma bela exposição. Para mim é fácil dar, mas é meio aula, desculpem, tá? Eu faço uma verdadeira campanha, porque os economistas americanos começaram a usar a palavra decile de maneira errada. Eu não tenho dúvida nenhuma de dizer, mas o problema é que eu não tenho autoridade nenhuma em corrigir gente na língua inglesa, tá? Mas foi o Francis Galton, em 1985, que definiu os termos. Tá? E ele definiu claramente os termos para uso em estatística. Então, decile é para ser as separatrizes, que nem a mediana. Então, a mediana divide a distribuição em 2 partes iguais. A mediana é uma só. Não tem 2 medianas para dividir em 2 partes. Claro. Porque a mediana é a separatriz, é o valor que separa a distribuição em 2 partes iguais. Os quartis, ainda a maior parte das pessoas usa certo. Não tem 4 quartis, só tem 3 quartis. O primeiro quartil separa, na distribuição de renda, por exemplo, para ser mais específico, o primeiro quartil separa os 25% mais pobres dos 75% relativamente melhores. O segundo quartil é a mesma coisa que a mediana. E o terceiro quartil separa os 25% mais ricos. Quintil é uma palavra com a mesma raiz. Só tem 4 quintis. 4 quintis. O primeiro quintil separa os 20% mais pobres. E assim por diante. E essas partes, como é que se chamam? Quintos. Os 4 quintis divide a distribuição em 5 quintos. Só tem 9 decis. Não existem 10 decis. 9 decis, que separam a distribuição em 10 décimos. Eu posso falar isso em inglês também, tá? The 9 deciles divide the distribution in 10 tenths. Só que não sei porquê, talvez porque a palavra decile em inglês é de origem latina. Latim para inglês é chiquérrimo, tá? Para brasileiro, português não, português derivou direto do latim, não é? Tá? A palavra fica até igual, 10 decil. Mas percebam que em inglês fica uma palavra totalmente diferente, é tenths, né? Ten e decile. Ah, decile é chique no último, como dizem em Piracicaba. Aí eles querem usar decile. Aí eles chamam os décimos, eles acham que dizer que a distribuição foi dividida em 10 tenths fica meio esquisito. Fica muito mais bonito falar que dividiu em 10 deciles. Mas isso para mim é uma confusão sem sentido, porque daí uma palavra, decile, fica com 2 significados diferentes. Uma característica da ciência é você usar palavras específicas para coisa específica. É ruim. Eu tenho absoluta certeza de que em inglês isso é errado também. Mas é aquele tipo de erro que todo mundo faz, e aí eu não consegui convencer os americanos deles mudarem isso. Modéstia à parte, no Brasil,
eu tenho uma certa influência. Eu até consegui influenciar a tradutora como é que é? do século XXI, do Piketty, porque no original estava errado, mas a versão em português está certa. Tá? Obrigado. Então, bom, mas enfim, tudo isso porque ele falou no quintil, e eu aposto que o documento do Banco Mundial, quando usa quintile, usa errado, tá? Aposto, porque é sistemático. Bom, mas enfim, eu não vejo problema nenhum em usar quintos da distribuição para caracterizá-la. Claro que isso pode ter um significado diferente conforme o tipo de distribuição. Vamos imaginar, por exemplo, que o quinto mais pobre nos Estados Unidos são os pobres. Mas pobre no Brasil precisa pegar pelo menos uns 40%, né? Tem umas coisas assim, tá? Porque os 20% mais pobres, esses são paupérrimos, tá? Os 20% piores no Brasil. Não é, nos Estados Unidos é diferente, é uma distribuição diferente, um país que a renda per capita... Então tá, tudo bem, eu não acho que tem que seguir a metodologia seguida pelo Banco Mundial. Mas perguntou assim genericamente de documentos do Banco Mundial. Bom, eu não acompanho tudo que saiu do Banco Mundial. O último que eu estou lendo, aliás, nem acabei de ler. Tem alguma coisa que é When Dreams Meet Reality. É um documento que saiu, sim, não sei, há uns 15 dias ou um mês atrás, que é sobre a distribuição de renda na América Latina. Tem uma análise muito interessante sobre, eles tentam, econometricamente, separar o que é associado ao ciclo, o que foi, porque houve melhoras na distribuição de renda, no Brasil foi uma destacada, entre, depende do que você quer considerar, eles falam numa década de ouro, a década de ouro deles é 3,13, acho. Por que eles definiram 3,13? Porque teve, né, de 2001 até 2013, teve uma forte redução da desigualdade de distribuição de renda no Brasil, embora até isso seja discutido por alguns que trabalham com os dados do imposto de renda. Mas, enfim, os dados da PNAD mostram uma forte redução da desigualdade, porque década, eu dei uns 12, 13 anos, né, tá, e aí, tá, depois de 2014, esse fenômeno deixou de existir, com a crise econômica, tá, isso mudou. E esse documento do Banco Mundial, eu achei a parte interessante, que eles tentam medir o que está associado com o ciclo e o que é mais permanente. Eles até descobrem que, eu não me lembro agora os resultados, tinha que pegar o trabalho, mas enfim, a metade da redução é associada com o fenômeno ciclo. Não acredite que seja permanente. Mas enfim, eles acham que uma boa parte é sim permanente. Boa notícia para mim. Não é totalmente ciclo. Quer dizer, mas eu tenho acompanhado os dados da PNAD até a de 2017. Realmente houve um retrocesso, aumentou novamente a desigualdade, aumentou a pobreza, que tinha diminuído drasticamente de 1995 até 2013. Tá? Aí, a partir de 2014, o cenário, mais ainda 2016, 2017. Tem uma dificuldade metodológica grande aí, porque o IBGE diz que a PNAD contínua não pode ser comparada com a PNAD tradicional. Eu não gosto dessas proibições. Você me dá dado estatístico, eu quero comparar. Tem que fazer a ginástica toda, mas eu tenho que comparar. Eu preciso saber o que aconteceu com a distribuição de renda no Brasil. Tá? Bom, claro, com a crise econômica, a coisa piorou. Tá? E mesmo que não tenha aumentado muito, claro, aí depende de que tipo de distribuição, mas não vou entrar nesses detalhes. Mas, enfim, documentos do Banco Mundial tem que ser analisados com devido cuidado, como todo documento, aliás, mas que tem documentos do Banco Mundial interessantes para a gente entender o que acontece, inclusive no Brasil, sim. E eu acho também interessante porque, sim, são equipes multidisciplinares, de muita gente competente, e fazem comparações. Esse documento, por exemplo, eu acho curioso, a gente tende a atribuir tudo à política no Brasil, o que já de cara não é verdade. Por que tantos países da América Latina às vezes têm fenômenos
de médio prazo que são semelhantes. Ou seja, mostra que o que acontece também no Brasil, tudo bem, a responsabilidade da política nacional é fundamental, não quero diminuir isso, né? Mas que tem coisas também que dependem de circunstâncias internacionais. Tá? O crescimento da China teve um efeito muito importante, né, nesse período cíclico favorável que houve no Brasil, né? Enfim. Que outra coisa aqui? Negócio de professor. Por favor, não fique com a impressão que eu acho que todo mundo é para ganhar igual. Esse comunismo radical não está na minha cabeça, não. Eu costumo até dizer que acho que até em tribo de índio o pajé tem uns certos privilégios, tá? Claro que, quer dizer, isso aí também depende do tipo de sociedade você quer, tá? Se for para filosofar e pensar em sociedades socialistas, comunistas, lá sei eu, tá? Mas enfim, o socialismo da União Soviética não deu certo. O de Cuba também está meio mambembe. Até onde eu sei, tá? Mas enfim, eu falo isso rapidamente assim, porque há 40 anos atrás eu acreditava piamente que uma economia socialista planejada, a palavra-chave para mim é planejar, uma economia planejada, né, tinha que funcionar melhor do que a anarquia capitalista. Agora, eu tenho que aprender, né? Com o tempo, a economia da União Soviética não deu certo. A China, não sei se dá para chamar aquilo de socialismo. Aliás, cresceu muito, mas exatamente com o sentido de liberação econômica, capitalização. Mas enfim, não vou entrar nessas coisas, que aí vai longe demais, né? Mas, eu nunca acho que professor tem que ganhar tanto quanto, lá sei eu, trabalhador que puxa enxada na roça, tá? Não é isso. Acho que professor... Tudo bem, claro, eu fui desconfiado, se eu passei a vida como professor, tem que ganhar melhor. Só que eu acho que a aposentadoria privilegiada é um privilégio. Agora, outra coisa que tem uma discussão enorme para você melhorar, uma coisa importantíssima, eu acho essencial melhorar o ensino básico nesse país. Agora, o que você tem que fazer para melhorar o ensino básico nesse país? Novamente, não é uma resposta simples, simplesmente dar mais dinheiro, tá? Isso também tem toda uma discussão sobre... eu não sei, eu não conheço como é que isso está funcionando. Eu leio alguns artigos, etc. Da Universidade Paulista, particularmente a USP, eu tenho um conhecimento muito mais direto. Eu acho que para a USP melhorar, por exemplo, como instituição de pesquisa e ensino, eu não tenho dúvida em dizer. Não é simplesmente mais dinheiro. Se puser mais dinheiro, é muito dinheiro desperdiçado. Precisa melhorar a administração, o uso dos recursos. Tem coisa até, às vezes, eu acho, a Exalc lá, quando eu trabalho, não tem mais lugar para parar carro. Os alunos são tudo relativamente ricos, chegam lá com carro. E não pode nem cobrar o estacionamento. Tá? Quando teve um tempo que eu dava aula na pós-graduação, tinha uma taxa de inscrição. Algum aluno entrou com recursos na justiça, algum juiz interpretou, que está escrito na Constituição, o ensino público será gratuito, não pode cobrar taxa. Cortaram a taxa de inscrição na pós-graduação da USP. Teve um tempo que tinha. Eu achava muito razoável. Aí não gasta nada, o aluno faz inscrição, depois ele desiste da disciplina, tá? Não custa nada para ele, tá? Eu acho que, a ideia de ensino pago, eu fui um sujeito que durante a vida toda fui beneficiado pelo ensino público. Meu pai tinha 5 filhos, se tivesse que pagar ensino para todos eles, talvez não tivesse dado para eles fazer todos eles fazerem curso superior. Eu fiz toda escola pública, ótima escola pública, mas tem certas coisas, às vezes, que... Por que tanto subsídio, tá? E no que se refere à organização, como é que é? Relatórios em papel caro e depois não tem dinheiro para fazer uma apostila. Enfim, a administração é ruim, tá? O dinheiro não é bem gasto. Teria que melhorar muito. Imagino que na escola de primeiro e segundo grau, isso aí deve ser um problema muito fundamental também. E aí tá, pelo que eu sei, houve várias tentativas, às vezes até de governador de estado, de tentar dar prêmio por eficiência,
fazer uma medida dos resultados. E aí o professorado de primeiro do ensino fundamental se revolta, não, não sei, em nome da isonomia e não sei o que mais. Conheço muito essa conversa de a DUSP e a do Unicamp também, tá? É uma coisa. Nós precisamos ganhar mais, mas espera um pouquinho. Precisa usar com eficiência o dinheiro público. Então, não é só... Tudo bem, tá. Se eu pensar no Brasil, não tenho dúvida de endossar, etc., de que, em princípio, para você melhorar a qualidade do ensino fundamental, você precisa aumentar gasto e pagar bem os professores. Para dar um exemplo recente aqui no estado de São Paulo, tá? Esse fenômeno está diminuindo o número de crianças. Tem cada vez menos filhos, tem menos escola. Tá? Aí o governo do estado, eu acho que queria juntar várias escolas né, para economizar dinheiro. Aí houve um movimento em São Paulo, derrubaram o secretário da Educação. Eu achei aquilo assim, sabe? Os alunos ocuparam as escolas, fecharam com o apoio dos professores. Eu entendi aquilo como um negócio de racionalização. Sempre tem argumento, mas foi mal encaminhado, não foi discutido devidamente com os alunos e os pais de alunos. Mas era um negócio de racionalização da despesa. Tem menos alunos. Então vamos juntar em menos escolas. Mas daí alguns alunos iam ter que andar de um bairro até outro para chegar na escola deles. Para eles era melhor continuar com as escolas, todos passam, mesmo que seja subutilizado os prédios, etc. E aí faz um movimento, tá? E derrubaram o secretário da Educação. Tá? Eu acho irracional. Então, a compreensão de que dinheiro público tem que ser bem gasto, tá? O respeito a essa ideia básica, eu acho que está faltando sim também.